Meus queridos irmãos, com grande alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para uma escola bíblica dominical e agora de ano novo, né? Ano novo, trimestre novo, revista nova, iniciando aí mais um ano, agora 2026, né? Mais um ano abençoado para vivermos na presença do Senhor. E com grande alegria vamos iniciar aqui um novo trimestre. O trimestre passado foi de grande alegria, grande bênção, muito aprendizado. Já falei aqui outras vezes, né? Mas para mim foi bom demais, bom demais. E agora, dá até dó de terminar, né? E agora chegamos num trimestre novo. A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então vamos estudar esse assunto nesse trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março. Lição escrita pelo pastor Douglas Batista, né, que tem já algumas revistas que vem escrevendo para nós, excelente escritor, pregador, e louvamos a Deus por esta oportunidade. Essa escola dominical, promovida pela Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, pastor-presidente, pastor Cisac Valadares, e estamos aqui para mais uma vez cooperar com os irmãos, que possamos aprender cada vez mais, e o tema, né, que a nossa igreja propôs para nós esse ano, né, que possamos viver, né, a palavra move, a oração promove, né, que possamos estar imbuídos nesse propósito também de crescimento na palavra de Deus e na oração, né. Então vamos iniciar nossa lição, que o Senhor Deus possa lhe abençoar, lhe dar um ano abençoado, né, com as ricas bênçãos espirituais, que possamos crescer, evoluir, avançar na presença do Senhor e não ficar parados, né, crescendo sempre juntamente com o Senhor. E aguardando a sua vinda, né, que é que nós mais desejamos e esperamos. Vamos orar para iniciar e já iniciaremos essa bela lição nesse nosso belo trimestre, nesse nosso belo ano que se inicia, que possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, no nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre que se inicia, pedimos Tua misericórdia, Tua bênção, que o Senhor possa estar sobre nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos revigorando as forças, nosso intelecto, nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e praticá-la cada vez mais. Meu Pai querido, nesse trimestre sobre a Trindade, possamos conhecer mais ao Senhor Deus, nosso único Deus e Senhor, nas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que possamos estar atentos, aprendendo a palavra do Senhor Deus e vivendo ela cada dia mais. Seu Pai amado, nos dê graça, nos ajude, nos oriente, abençoe os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que todos possamos crescer na presença do Senhor. Pedimos em nome de Jesus, se conosco, nos dê graça e inspiração uma vez mais. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos iniciar essa nossa lição. Os irmãos que têm a revista em mãos podem acompanhar. Aqueles que não têm, adquiram, porque é uma preciosidade. Também temos disponível, né, o livro de apoio, que tem muito mais conteúdo. E também agora a CPAD lançou um devocional, né? Eu comprei, até não trouxe aqui, mas eu comprei e é bem interessante, né? Tem um texto para cada dia da semana, a gente vai todos os dias lendo e vai enriquecendo cada vez mais e vai associando melhor, né? Vai fazendo sentido na nossa mente o tema proposto. Então, aí na nosso slide vai estar a capa da nossa lição, né? A Santíssima Trindade, Deus único revelado em três pessoas eternas. E a nossa primeira lição, a primeira lição ela sempre é uma lição introdutória, né? Aqui nessa primeira lição, talvez não seja respondida todas as perguntas, né? Mas durante esses 3 meses eu tenho certeza que serão respondidas as perguntas. E a primeira, então, sempre é uma lição introdutória. E nesse início eu quero rapidamente, né, passar para os irmãos aqui uns pontos, né? Uma apresentação do nosso primeiro trimestre, né? Então a lição 1, ela introduz o assunto, que é o mistério da Santíssima Trindade, a partir da manifestação do Deus triuno, por ocasião do batismo do Filho de Deus. Destaca-se a distinção e a unidade entre as pessoas da Trindade. Então veremos aqui a triunidade, né? A unidade e a Trindade, né? Então vamos ver aqui um pouco mais sobre esse assunto. As lições 2 à lição 4 tratam da pessoa bendita do Pai. Giram em torno da sua identidade, sua natureza, seu papel na Trindade, com ênfase na sua
paternidade. Então veremos mais algumas lições sobre Deus. A lição 5 à lição 7, estudaremos sobre a gloriosa pessoa do Filho, Jesus, com ênfase para a sua divindade, sua pré-existência, sua dupla natureza, ao encarnar-se, tornando-se o Deus homem e sua obra expiatória. Então percebam que vamos falar das 3 pessoas da Trindade. A lição 8 a 12 destacam o papel do outro paráclito na Trindade, sua personalidade, suas obras santificadora, regeneradora e capacitadora, bem como o seu relacionamento com Deus Pai e Deus Filho. E a lição 13, o assunto gira em torno do relacionamento da igreja com a Santíssima Trindade. Então é uma lição muito rica para conhecermos mais ao Senhor, conhecermos mais a Deus, e vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Porque em toda a nossa vida a Trindade está presente. Vamos ver aqui funções diferentes, para cada pessoa da Trindade. Na salvação mesmo, na obra da redenção, vamos ver aqui as diferenças. Então é uma lição muito rica para todos nós. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. E a palavra que está aí no nosso título já nos chama a atenção, porque a palavra é o mistério da Santíssima Trindade. E, de fato, é um mistério. E já de introdução, eu quero já trazer aos irmãos algumas informações sobre essa questão de ser um mistério, porque, de fato, é um mistério. No nosso slide, a doutrina da Trindade consiste em um dos grandes mistérios da fé cristã. Um dos grandes mistérios. Por que é um mistério? Qual a dificuldade de se entender essa doutrina? Pessoas tentam escrever, desenhar, mas nenhuma ilustração nos traz clareza com relação à Trindade. Por exemplo, pessoas falam que a Trindade é semelhante a um ovo. Tem 3 partes, tem a casca, tem a gema e tem a clara. Então, pessoas dizem que Deus é como um ovo. Só que, se você quebrar esse ovo, eu vou ter 3 partes separadas. A casca, a gema, e separá-las, A casca, a gema e a clara. Só que, se eu separá-los, eles vão deixar de ser ovo. Uma parte vai ser a casca, uma parte vai ser a gema, outra parte vai ser a clara. Só é ovo se forem todos juntos. Então, não faz sentido associar isso com Trindade, porque Deus, ele é um Deus subsistente em 3 pessoas, mas os 3 são Deus, não deixam de ser Deus separados. Então, pessoas tentam achar ilustrações e tudo mais para conseguir entender a Trindade. Mas a Trindade é um mistério. A gente tomamos por base o que a Bíblia nos revela. E vamos ver aqui hoje muitos versículos mostrando que a Trindade ela é real. Eu consigo entendê-la 100%? Talvez não. Mas isso não é um problema. A gente usa a fé. E aí eu trouxe um texto aqui de um livro do nosso curso teológico da ETAD. Esse aqui é do primeiro ciclo, o antigo básico. E o livro da ETAD diz o seguinte: o porquê dessa dificuldade. Ele fala de entender. Ele fala assim: é que na experiência humana nada existe que possa ser comparado à ideia de Trindade, na unidade e de unidade na Trindade. Então, na experiência humana, não tem nada comparado com a Trindade. Essa questão de 3 em 1, um Deus em 3 pessoas, não temos nada desse jeito. Então, por isso que é difícil para nós entendermos. Em nossa experiência finita e limitada, jamais poderíamos compreender plenamente o que é infinito. Então, é algo que a nossa mente não nos é capaz de entender, porque nós somos limitados. E para entender um Deus todo-poderoso, eterno, ilimitado, infinito, nós temos dificuldades, porque somos seres humanos, muito limitados. Esse o motivo de nós não entendermos completamente, compreender plenamente a Trindade. Mas isso não nos impede de buscarmos. Então, a palavra de Deus ela é revelada, e o que nos foi revelado nós vamos vasculhar. Então, o que nos foi revelado, nós vamos observar hoje aqui alguns textos e vamos identificar a Trindade na Bíblia Sagrada. Então, o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele fala o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 12, na versão NAA, que eu coloquei no slide. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto.
Então está aqui, Paulo explica, né, o porquê de nós não conseguimos entender muitas coisas. O nosso conhecimento agora é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então percebam que, pelo nosso conhecimento, pela nossa razão, nós não vamos chegar ao pleno conhecimento, ao pleno entendimento da Trindade, da Santíssima Trindade, né? Mas nós vamos vasculhar a Bíblia Sagrada, encontrando ali a revelação de Deus para nós. Mais um livro que ele fala sobre esse assunto, Teologia Sistemática, editado por Stanley Horton, é um clássico, né? Um livro muito bom. Ele escreve o seguinte: a Trindade é um mistério. A aceitação reverente do que não é revelado nas Sagradas Escrituras faz-se necessário antes de se perguntar a respeito de sua natureza. Então aqui achei interessante que ele fala assim, aceitação reverente, né? Então a gente não entende plenamente, né? Mas nós aceitamos com reverência. Está lá, os elementos estão na Bíblia. Nós vamos ver que é um único Deus subsistente em 3 pessoas distintas. Nós vamos ver lá. Mas como que isso é de fato? Né? Então, a gente talvez não consiga enxergar plenamente, mas temos que ter uma aceitação reverente, né? Pela fé. E o que ele fala mais? A glória ilimitada de Deus deve ser uma forma de nos conscientizar com respeito à nossa insignificância, em contraste com aquele que é sublime e exaltado. Então há um contraste. Deus Todo-Poderoso, eterno, imutável, em contraste conosco, seres humanos falíveis, insignificantes, pequenos, falhos, com a mente limitada. Então há esse contraste, né? Então por isso que a gente tem dificuldade de chegar ao conhecimento pleno, né? Mas como Paulo diz, um dia chegaremos lá e será na eternidade. Então esse assunto nós precisamos ter como ponto fundamental a fé. Né? A Bíblia me mostra, eu não compreendo plenamente, mas eu tenho fé para aceitar, uma aceitação reverente. Eu uso a minha razão? Sim, mas em segundo plano. A razão tem o papel de auxiliar. E por isso que nós estudamos. Né? Temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada a nós, que ela foi revelada ao longo dos séculos de maneira progressiva. Vamos ver isso aqui mais para frente também. De maneira progressiva, ela foi revelada. E nós também estamos buscando isso. A gente estuda a palavra de Deus para buscar esse esclarecimento do que foi nos revelado. Né? E aí é pela fé, né? E pela razão a gente vai investigando, estudando. Então, aqui, a razão ela tem um papel de auxiliar. Né? Ela não pode nos dominar, senão ficaremos muito racionais e perderemos a fé. Então, a fé aqui tem um papel dominante. Tá? Então, visto que a Santíssima Trindade é um mistério, né? E vamos ver aqui, vai ficar mais... Quem já conhecia, eu espero que hoje fique um pouco mais claro. Quem não conhecia, eu espero que a partir de agora conheça mais e entenda mais, né? Mas plenamente nós temos uma certa dificuldade de entender, visualizar, né? Então, vamos avançando aqui. O textuário diz o seguinte: esse é meu filho amado, em quem me compraz, Mateus 3:17. Então aqui nós vamos partir do texto para entender a Trindade do batismo de Jesus, que ali fica muito explícito, né? As 3 pessoas separadas, distintas, né? Deus Pai falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo vindo de uma forma corpórea de uma pomba. Está até na capa da nossa revista. Né? Aqui o elemento, é o ponto que fica mais claro e não nos deixa dúvidas. Não nos deixa as dúvidas. Então, vamos partir desse texto. A verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus, em 3 pessoas, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. E aqui já resume tudo, né? Um só Deus em 3 pessoas diferentes, que coexistem, existem juntas, e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, entre eles não há discordância, entre eles não há dúvidas, entre eles é a mesma essência, vamos ver isso hoje, né? A mesma substância. Então, é um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Vamos ver depois também que cada um deles tem um papel diferente, né? E que nós vemos essa divisão, né? Papéis diferentes.
Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 17. 13 e 13. Então veio Jesus da Galileia a ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso aqui é importante, né? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, né? Então para João não fazia sentido, né? O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o homem Deus, ser batizado por João, para ele não fazia sentido. Mas Jesus fala: temos que cumprir toda a justiça. Isso será explicado já no primeiro tópico. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer. Então é nesse texto que estamos nos baseando. E de fato, meus irmãos, é muito claro, nítido, transparente, cristalino, as três pessoas da Trindade ali separadas, cada um numa parte. Introdução. Os irmãos que têm a lição e leram a lição vão perceber que a boa parte dos slides que estou mostrando aqui está na revista, algumas coisas não estão. Eu vou usar bastante os slides hoje, porque eu tentei trazer mais clareza, né? A lição está super clara, quem leu a lição sabe, está super clara, mas eu tentei acrescentar umas coisinhas a mais para deixar um pouquinho mais didático na minha visão, né? Que estou falando aqui. Então, os irmãos podem acompanhar pela revista ou pelo slide, que vai estar ok. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, junto, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba, o Pai fala dos céus. Então, não nos fica dúvidas. Nessa lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então teremos três tópicos e vamos tratar esses três tópicos daqui para frente. A revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro ponto, o batismo do Filho. Jesus, o Deus encarnado, está lá em João 1,14, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Mateus 3,13. Esse ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. E é por isso que João Batista até questiona, né? Está até aqui o texto. Eu trouxe novamente o texto para os irmãos. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Aqui a versão é NAA, tá? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. A frase cumprir toda a justiça aponta para a obediência de Cristo a cada exigência da lei. Então Jesus precisava cumprir tudo que estava estabelecido. Todos os rituais Jesus deveria cumprir. Então é por isso que ele tem que cumprir também o batismo. Romanos 10:4, está aí na tela, diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Ele cumpriu toda a lei para a justiça de todo aquele que crê. Então nós aceitamos o seu sacrifício como um sacrifício perfeito, porque ele cumpriu todas as exigências da lei. E o batismo foi cumprido também, né? E o batismo é uma questão de iniciação, né? Então Jesus precisava identificar conosco, os pecadores. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, né? Que João fala, né, que ele se batizava para o arrependimento. No caso de Jesus não precisava, porque ele é o cordeiro que seria morto, né? Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Então ele, como servo obediente, cumpriu também essa tradição. Ele se associou conosco em outras coisas também, mas aqui se associa conosco através do batismo. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação
com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Então ele cumpriu exatamente o que deveria ter sido cumprido. O que deveria ter feito, Jesus fez, inclusive com o batismo. Então ele é um gesto de identificação com a humanidade. Se Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, né? Deixou a sua glória, não deixou de ser Deus, mas a sua glória, que ele tinha com o Pai na eternidade. Assume uma figura humana, uma forma humana, né? E aí então ele já se identifica conosco, né? Ele tem uma identificação conosco, porque precisa de ser uma morte de um semelhante. E agora então ele, no seu plano, né, de redenção, ele aqui já assume, já se identifica conosco também através do batismo. Então é uma forma de identificação conosco. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então veja que esse batismo ele é super importante, porque ele acaba sendo uma identificação, um início visível para todos que estavam ali do seu ministério, né? E aqui a gente vê que ele se batizando ali, ele já dá o início, todos veem, né? Todos já se identificam com ele. O texto de Filipenses 2, versículos 7 e 8, fala assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então veja, como que Paulo entendeu, e nos deixa muito claro isso. Então ele se torna semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui Paulo resume, né? Então ele fala, ele foi obediente até a morte de cruz, né? Então ele foi obediente do início até o final, ele foi obediente, né? Esse texto de Filipenses ele deixa isso muito claro, né? Vamos ler de novo. Ó, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então aqui é a identificação. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que o batismo então para Jesus aqui não é para arrependimento, não é para perdão de pecados, de fato nem é para isso, né? Mas é um gesto público de identificação com os seres humanos, tá? Então esse é a primeira parte desse primeiro tópico, que mostra Jesus sendo batizado, o Deus esvaziado sendo batizado para identificação. O segundo subtópico, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Então o segundo elemento aqui é o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, e aqui simbolizando, nos dando a ele, né, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Então vemos aqui as três pessoas da Trindade separadas. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido. O Cristo, literalmente o ungido de Deus. Isaías 11:2 e 42:1. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser Messias naquele instante. Que para alguns é dito isso, né? Mas não, ele já era Deus, né, na eternidade, antes de se encarnar. Então não precisaria agora de uma adoção do Espírito. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível. Então veja que aqui, eu falei que é importante esse batismo, por esse motivo, né? Todos estão vendo, é público, é visível o seu ministério. Então foi um marco ali, marcando o início do seu ministério terreno, e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas, né, que cita Isaías 61, 1 e 2, que vamos ler agora. Então Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, já falava sobre isso, e o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então veja que ali, no batismo, já é uma forma visível dessa unção, né? O Espírito Santo vindo sobre ele já é uma forma visível dessa unção. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Veja que a profecia diz sobre a unção do Espírito Santo sobre Jesus. E Jesus vai
citar esse texto aqui, atribuindo a ele, mais adiante. Né? Então, aquela unção do Espírito vem para confirmar isso aqui. E ali é algo visível. Então, veja que é algo muito importante. O terceiro ponto do batismo de Jesus, vamos ver aqui a voz do Pai, a aprovação celestial. Então, veja que Jesus, ele é interessante e um exemplo para nós. Vimos que ele foi obediente e servo, né? Então, e essa questão da identificação dele para conosco, perceba que ele foi obediente, também nós devemos ser obedientes. Ele foi ungido pelo Espírito, também devemos ser ungidos pelo Espírito. Então vejam que muito além, muito mais do que somente ser algo visível, né, que chamou a atenção, é algo que é um exemplo para nós. Todos nós devemos seguir os passos de Jesus, sermos batizados, ser obedientes, ter a unção do Espírito Santo. Então veja que Jesus é um modelo para nós em tudo. E a voz do Pai, a aprovação celestial, também temos que ter a aprovação celestial. De nada adianta ter a aprovação de todos e não ter a aprovação de Deus. Né? Então Jesus para nós também é um exemplo nisso. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Mateus 3,17, Lucas 3,22, Marcos 1,11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Então veja que todos esses elementos do batismo vão trazer algo ao público, né? Mostrando de fato quem é Jesus. Né, mostrando que ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o ungido, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Né? Então, a voz celestial não inaugura sua filiação, mas proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Né? Então, vejam que ele não passou a ser filho naquele momento. Né? Ele já era Deus, já era Filho de Deus antes daquele momento ali. Ali foi uma inauguração pública, né? Para outros verem. Mas em essência, na sua pessoa, ele já o era. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então veja que Jesus agora tem aqui, já demonstrado publicamente, ele se batizando, se identificando, sendo obediente, recebendo a unção do Espírito Santo e também aqui tendo a aprovação de Deus. Né? Então todos os elementos estão ali, as três pessoas estão ali de formas simultâneas, separadas, né? E vamos entender aqui que os três são o mesmo Deus, a mesma essência, a mesma substância, o mesmo ser. Vamos ver isso já no próximo tópico, o segundo tópico. A distinção e a unidade das pessoas divinas. A distinção, separados, e a unidade, um Deus. Unidade e distinção pessoal. É aqui que nós vamos definir melhor, né, esses termos, e o pastor Douglas Batista ele escreveu muito bem e está muito claro para nós. Então vamos lá. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Que são três pessoas distintas, nós já vimos. No batismo agora, já vimos, são três pessoas distintas com funções diferentes, com participações diferentes. Mas a doutrina da Trindade, ela afirma que é uma só essência, é um só Deus. A palavra Trindade, ela não aparece no texto bíblico. Ela não aparece. Mas todos os elementos da doutrina da Trindade estão lá. Né? Nós vemos também... então não existe. Existe. Os elementos estão lá, né, da Trindade. Vamos ver alguns textos aqui. Né? Não é porque a palavra Trindade não está lá, quer dizer que não existe. Né? Então é só um termo associado depois, né, que faz sentido para usarmos. Né? Então, a palavra não está na Bíblia, mas o conceito está, os elementos estão,
né, a doutrina está lá. É só a palavra, que é um termo teológico criado depois, né, para termos um termo. Né? Mas o conceito está lá. Então, a doutrina da Trindade afirma que é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A palavra essência tem origem no termo grego ousia, e aqui essa palavra é super importante, ousia, que também pode ser traduzida como substância ou ser. Então a palavra ousia, ela significa essência, substância ou ser. Então, Deus, ele Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são a mesma essência, a mesma ousia, a mesma substância, né? São o mesmo Deus. Então, e aqui nós vamos avançando devagarzinho, tá? E aí a intenção aqui é que você vá associando, tá? Que você vá evoluindo no conhecimento. Então, vimos aqui que ousia quer dizer essência, substância ou ser. Quando dizemos que Deus é uma só essência, estamos afirmando que existe apenas um único Deus verdadeiro, indivisível em sua natureza. Em sua natureza, ele é indivisível. Em sua essência, ele é indivisível. Em sua substância, ele é indivisível. Não há três essências ou três deuses, mas uma única natureza divina, compartilhada plenamente pelas três pessoas. Os três são eternos, os três são Deus, não é três deuses, é um Deus. Os três são Deus, são eternos, são imutáveis, são onipresentes, onipotentes, oniscientes, são o único Deus, o único Deus. Então é uma só essência em três pessoas. Então, essa palavra ousia nos traz mais clareza. Né? Então, vou ler aqui de novo, tá? Dizemos que Deus é uma só essência. Afirmamos que existe apenas um único Deus, verdadeiro, indivisível em sua natureza. Tá? Não são três essências, é uma essência só. Isso confirma a confissão monoteísta das Escrituras. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando ele fala aqui que é um único Senhor, de fato, é um único Senhor. Só que esse um único Deus, ele é subsistente em três pessoas. Em três pessoas. Essa é a doutrina da Trindade. Portanto, na Trindade, Deus é uma só ousia, uma só substância, uma só essência, um só ser. Mas subsiste em três pessoas. E é aqui que a gente fala do mistério, né? Do mistério. Porque não existe nada assim no nosso mundo. E vamos lembrar lá do comecinho que eu falei, né? Eu falei no início já, para a gente já poder já alinhar as expectativas. Né? Então nós vemos lá que é um mistério. Talvez a nossa mente não alcance a plenitude do entendimento. Mas vamos ver aqui os textos bíblicos, que é isso. É um único Deus, subsistente em três pessoas, com funções diferentes, fazendo algo diferente. Mas a harmonia é a mesma. Né? O ser, a essência, a substância é a mesma. É um único Deus. Então nós somos monoteístas. Né? Monoteístas. Cremos em um Deus subsistente em três pessoas. Não são três deuses. É um Deus só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas realmente distintas, mas não separadas na divindade. Então são pessoas distintas, mas não separadas na divindade. Então os três são um Deus. Vamos ver aqui, que interessante, na obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. Então veja, o Pai planeja e age. Efésios, vamos ler esses textos aqui, tá? Efésios 1 e 4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16, Hebreus 9, 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito 3 e 5, Romanos 8 e 16. Vamos ver cada um desses textos. Então, com relação ao Pai, né? O Pai planeja e elege, Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, quem planeja e elege é Deus. É Deus. Então, está aqui o papel de Deus na obra da redenção. O Filho executa a obra expiatória, Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, quem executou a obra, quem se entregou, foi Jesus. Então, o Pai planeja e elege a igreja, e agora Jesus ele vem, se encarna e cumpre esse propósito. Ele executa. Então, veja que a segunda pessoa da Trindade está ativa na Trindade na obra da redenção. E o Espírito Santo? O Espírito aplica os benefícios da salvação. Tito 3:5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então veja que os três têm obras e atuações diferentes. Né? Então vemos atuações de Deus, de Jesus no Antigo Testamento, do Espírito Santo no Antigo Testamento, separadas. No Novo Testamento vemos Jesus encarnado, sendo ungido pelo Espírito Santo, vivendo a sua vida, e ele fala que para o Espírito vir, ele precisa subir, né? Então ele precisa ir, e quando Jesus vai, ele ascende aos céus, lá em Atos capítulo 1, e aí, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, né? E Jesus falou que se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia vir. Então vejam que são obras diferentes, né? Mas os três são um único Deus. E nós vamos avançando nisso daqui, tá? A intenção é que os irmãos aos poucos vão associando todos esses conceitos e no final tudo faça sentido, tá bom? Então, que os irmãos possam também ler a revista, ler o livro, para poder ir acrescentando e não percam nenhuma aula da escola dominical, meus irmãos. Porque perder uma aula dessa revista aqui é um prejuízo enorme. Não faltem, não percam uma lição. Então, chegamos aqui no ponto em que vimos as três pessoas da Trindade com as suas ações diferentes na obra da redenção. Né? Então, o Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma unidade composta. Uma unidade composta e dinâmica. Unidade composta e dinâmica. Então, vimos aqui que a doutrina da Trindade, ela afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas. Tá? Vamos ver agora, no segundo subtópico, alguns exemplos no Antigo Testamento. E agora nós vamos olhando mais para a Bíblia e encontrando elementos que vai mostrando isso para a gente. Então, vejamos aqui. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. Aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. Então, nesse texto aqui, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Quando fala Deus, usa a palavra Elohim. Elohim. A palavra Elohim quer dizer Deus. E a palavra Elohim, ela é um plural, mas não é um plural de deuses. Né? E aqui os céus... Então veja que na palavra aqui, já no hebraico, ela já nos dá esse elemento que nos mostra que o próprio nome de Deus, ele já tem um elemento diferente que mostra que é uma pluralidade dentro da unidade. Então a palavra Deus, ela mostra como está aqui, uma pluralidade, né? No sujeito, no texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Então, o próprio nome de Deus, Elohim, ele já mostra isso para nós, que quer dizer Deus, mas ali dentro já mostra uma pluralidade, né, em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Então, vamos ver outros textos bíblicos que vai mostrando essa questão desse plural, né, dentro da divindade. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos. Façamos é plural, mais de uma pessoa. O ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então aqui mostra já mais de uma pessoa. E é interessante a gente pensar e ter em mente que a Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. É a primeira regra de interpretação. Né? Então, na Bíblia não tem discordâncias, não tem erros, não tem falhas. Então a gente vai lendo a Bíblia, ela vai se explicando. Ela vai se explicando. Né? Vamos ver aqui depois que a Bíblia ela vai sendo revelada paulatinamente. Né? Ela tem uma revelação progressiva, é essa a palavra. Revelação progressiva. Então nós vamos ver Deus aparecendo, e aí algumas palavras que vão sendo reveladas. Por exemplo, façamos a nossa imagem. Então vai nos dando essa ideia. Né? E conforme a gente vai avançando na leitura, nós vamos identificando e entendendo a Trindade. Gênesis 3:22. Então o Senhor Deus disse: eis que o ser humano se tornou como um de nós, plural de novo, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Então veja que o plural vai surgindo aqui. Né? É Deus conversando com alguém, como um de nós. Né? Então o Senhor Deus disse: eis que o ser humano é como um de nós. Né? Então aparece um plural aqui também. Gênesis 11:7. Venham, desçamos e confundamos ali a língua que falam, para que não entenda a língua um do outro. De novo, vemos um plural aqui: venham, desçamos e confundamos, plural. Então vemos aqui também o Antigo Testamento mostrando essa pluralidade na divindade. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviará? Quem irá por nós? De novo, olha nós aqui. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo no Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite a pluralidade interna na divindade. Então veja que isso aqui é importante. Então o Antigo Testamento, ele mostra exatamente que há um único Deus. Um único Deus. Mas ao mesmo tempo ele vai nos revelando que esse único Deus há uma pluralidade. Né? E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai entendendo que são três pessoas naquela divindade. O terceiro subtópico, a Trindade explicitada no Novo Testamento. E aí que a revelação vai ficando mais clara, mais completa. Vamos entendendo mais. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que aqui no Novo Testamento fica mais explícito, fica mais claro. Né? E nós não vemos aqui três deuses, mas um único Deus. E aqui não há distinção, não há priorização. Só fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então temos três pessoas na divindade e não temos três deuses. É um único Deus. É um único Deus subsistente em três pessoas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. 2 Coríntios 13:13. Então veja que na bênção apostólica, Paulo também cita as três pessoas da Trindade. Então veja, meus irmãos, que a Trindade ela está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. No Novo Testamento fica tudo mais claro. Porque agora, Jesus já se encarnou. O Espírito Santo já veio também. Então já fica tudo mais claro. A revelação de Deus ela vai ficando cada vez mais clara para todos nós. A revelação ela é progressiva. E também é importante ter isso em mente, que a Bíblia Sagrada ela é um livro. Temos ali 66 livros. Né? Mas a Bíblia é um livro só. Todos os livros vão contar a história como Deus se relaciona com o ser humano. Todos os livros vão nos levar à obra da redenção, a Cristo Jesus. Então é um livro só, um livro que ele é completo. O Antigo Testamento vai nos trazer algumas partes e vai sendo revelado progressivamente. E o Novo Testamento parece que nos abre um pouco mais, deixa mais claro. Né? Então a Bíblia Sagrada ela é um único livro. Então vejam que na Trindade, no Novo Testamento, a Trindade ela é mais explícita. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
1 Pedro 1 e 2. Então vejam que vários textos bíblicos vão trazendo, e aqui fica muito claro, a ação de cada um. Fomos eleitos segundo a presença de Deus Pai, santificados do Espírito. Veja que o Espírito Santo ele aplica em nós as obras conquistadas por Cristo na cruz, e Jesus foi quem executou ali o plano. Então veja que os três, sendo um único Deus, trabalham todos em harmonia, em unidade, porque são um único Deus. Um único Deus. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, o Senhor Jesus, e um só Deus e Pai de todos vocês. Efésios 4, do 4 ao 6. Então veja, Paulo também fala aqui, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Então veja que é muito claro, essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Então vejam que a Bíblia Sagrada nos deixa muito claro que a Trindade, ela é dessa forma, né? Vimos ali Deus, e agora vimos os elementos, as pessoas, né, dessa Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade. Nosso próximo tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Então vamos vendo que é muito importante termos clareza com relação à Trindade. É muito importante. Senão a gente acaba caindo em doutrinas erradas e falsas, acaba negando a Jesus, né? Tem algumas seitas por aí, por exemplo, do unicismo, né? Vamos trazer aqui depois, que Deus, ele só existe o Deus Pai, né? Que aí ele por modalidade, né? Ele está como Deus, depois ele está como Jesus, ele está como Espírito, mas é a mesma pessoa, Deus, né? Então esse é o unicismo. Mas para nós aqui, nós vimos que lá no batismo, né? Deus Pai, Filho e o Espírito Santo estavam os três no mesmo momento ali, simultaneamente. Então, o desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Quer dizer, não surgiu agora, né? Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressiva do Deus vivo. É o que eu venho falando, né? Algumas vezes, essa revelação progressiva. Eu separei três textos para ajudar os irmãos, para clarear um pouco mais da questão da revelação progressiva. O que acontece? Deuteronômio 6 e 4. Lá no Pentateuco, né? Lá no início, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus se revela ali como sendo um único Deus, um único Senhor. Então, está errado? Não, está certo. Ele é um único Deus, é o único Senhor. Deus se revelou naquele momento dessa forma. Em Isaías 7,14, já começa... deixa eu melhorar isso que estou falando agora. A Bíblia toda vai falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Né? Só que algumas vezes está mais escondidinho, né? Mais assim, uns termos... Mas Isaías, ele já descortina. Isaías parece que ele avançou no tempo e estava lá. O nascimento de Jesus, a sua crucificação. Isaías parece que estava junto com Jesus ali. Né? O que ele recebeu foi tão claro que parece que ele estava lá. Então, só que, e aqui eu estou usando esse exemplo para ficar claro. Isaías já traz com clareza a questão de Jesus. Ele fala, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Lhe chamará Emanuel. Então, aqui já está claramente escrito sobre Jesus. Então, já é uma evolução nessa revelação. Né? Então, aqui já temos Emanuel, que significa Deus conosco. Então, vejam os irmãos que Deus ele vai progressivamente se revelando. Progressivamente se revelando. Os três já existentes, os três já eternos, os três sendo Deus, o único Deus. Os três oniscientes, onipresentes, onipotentes, os três ilimitados. E agora aqui a questão é a revelação para nós. E Deus se revela no início como sendo Deus, o único Deus. E após, Deus vai se revelar como também aqui o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Emanuel, Isaías 7,14. E lá no Novo Testamento agora, já mostra o Espírito Santo com clareza, João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que hão de vir. Então vejam que Deus ele vai se
revelando progressivamente. Progressivamente. Vai se mostrando, vai se revelando, vai falando, e falando. Né? Então aqui são 3 textos que mostram ao longo do tempo como Deus vai se revelando. Primeiro, o Deus, depois já mostra com mais clareza a Jesus, depois com mais clareza ao Espírito Santo. Hoje nós, com o livro completo, né, o cânon sagrado completo, nós temos clareza de tudo isso. Né? Então a Trindade são 3 pessoas em uma unidade. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja, da Trindade. Né? O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, do grego homoousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então temos 2 concílios importantes para esse tópico da Trindade. O primeiro de Nicéia, 325, e o segundo da Constantinopla, 381. Um deles reafirma que Jesus é o Filho de Deus, a mesma substância que Deus, ele é Deus. E o de Constantinopla, ele é uma adição, que agora adiciona também ao Espírito Santo. Porque agora eles realmente entenderam, de fato. Né? Eu trouxe um resuminho com relação a esses 2 concílios, para a gente ter em mente. Qual o contexto do Concílio de Nicéia? Foi convocado pelo imperador Constantino para resolver controvérsias sobre a natureza de Cristo, especialmente contra a heresia do arianismo, que afirmava que Jesus era uma criatura criada e não Deus. Então o arianismo tinha essa perspectiva, e para combater o arianismo foi convocado esse concílio, né? E aí o que foi decidido? Proclamou que o Filho é da mesma substância. Ele é consubstancial, mesma substância do Pai, ou seja, plenamente divino e eterno, não criado. Então percebam que nesse concílio bateu-se o martelo, se reafirmou, né, que Jesus ele é plenamente divino, eterno e não criado, ou seja, da mesma substância que o Pai, ou consubstancial, mesma substância. Lembra da palavra ousia? Da mesma essência, mesma substância. Então, Concílio de Nicéia é proclamado que Jesus é plenamente divino. A Bíblia já mostra tudo isso. Vimos textos aqui, né? Mas para oficializar na igreja, se afirmar isso, deixar escrito, né? Para bater o martelo, para os homens, então esse concílio trouxe essa definição. Só que ainda faltava o Espírito Santo na Trindade, né? Então, o próximo concílio de Constantinopla, ele é uma adição, então reuniu-se para completar a definição da Trinitária, pois ainda havia dúvidas sobre a divindade do Espírito Santo. Decisão principal: confirmou e ampliou o credo niceno, declarando que o Espírito Santo é plenamente Deus, da mesma essência do Pai e do Filho. Rejeitou heresias que negavam a divindade do Espírito Santo. Então, esses 2 concílios foram super importantes para se definir na teologia, né, para nós humanos aqui, para deixar firmado a questão da Trindade. Então, foram 2 credos muito importantes para a igreja, né, e isso firmado para nós segue-se até hoje, e estamos aqui falando sobre isso. O segundo subtópico, chegando já ao finalzinho, e aí lembrando que essa primeira edição ela é uma edição introdutória, né? Então tem muito mais para vir por aí, vai ser muito bom para nós. Então, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. Existe o triteísmo, existe o unitarismo e existe o unicismo, também chamado de modalismo. Vamos ver cada um deles. Triteísmo, crença em 3 deuses separados. Então veja o problema aqui, né? Esse triteísmo fala que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses. E aí entra em conflito com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que há um só Deus. Há um só Deus. Né? Então entra em conflito, e para nós isso aqui é uma heresia. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Então, não é bíblico o triteísmo. Então, é somente um Deus subsistente em 3 pessoas.
O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras, que ensinam a divindade de ambos. Vamos ver aqui o exemplo de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus era Deus, o Espírito Santo ele é Deus. Então vemos aqui que esse unitarismo também não faz sentido biblicamente. Não faz sentido. Né? Ele é um extremo, né? Um extremo. O anterior aqui, o triteísmo, ele vai de um extremo e fala todo mundo é Deus. Então são 3 deuses. É um extremo que erra, né? Que há somente um Deus. O unitarismo já vai para um outro extremo e fala assim, não, somente Deus Pai é Deus, os outros são menores. Né? Também está errado. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Também há o unicismo ou modalismo. Ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, não simultâneas, sucessivas, uma após a outra. Porém, no batismo de Jesus está claro que as pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Né? Esse unicismo, o modalismo, fala que Deus ele tem as suas modalidades. Né? Antigo Testamento, o Deus agia como de tal modo. Né? Novo Testamento, agora Deus ele vem para a terra e age de tal modo. Agora conosco, Deus é o Espírito Santo e age de tal modo. Então, eles têm um pensamento dessa forma. Mas nós vimos aqui, somente no exemplo do batismo de Jesus, em que os 3 se manifestaram simultaneamente, ou seja, juntos. Né? Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então veja que é simultâneo e não sucessivamente. Então muito cuidado com essas heresias, porque senão a gente acaba negando a Jesus. Né? Acaba negando a Jesus, e aí é problema. A gente nega a obra de Jesus. Se o unicismo diz que o Deus Pai ele se encarna e ele morre na cruz, ele ressuscita e depois ele volta como Espírito Santo, então ele não crê em Jesus como nós cremos. O Jesus que o unicismo crê é diferente do nosso. Né? Nós cremos em Jesus eterno, um Jesus que junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, criaram todas as coisas. Né, que construíram tudo ali e viveram na nossa vida, né, da criação do universo, eles estão trabalhando desde então com funções separadas nessa questão e muitas outras questões, né, mas aqui nós estamos focando da redenção de formas separadas, mas sendo o único Deus. Tá? Então o unicismo eles pregam um Jesus diferente do nosso, então muito cuidado. Muito cuidado. Implicações doutrinárias ainda. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. João 17,3 diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então veja, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:13. Nossa conclusão, compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Então veja que belo, que maravilhoso, que nesse trimestre nós possamos aprofundar nosso conhecimento da Trindade. Hoje foi somente o início, a primeira, a introdução, né? E as próximas agora iremos aprofundar nesse assunto tão maravilhoso, precioso e importante para nossas vidas e para nossa salvação. Para nossa salvação, né? Precisamos crer que Jesus morreu na cruz por nós, crer que esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo, crer que o Espírito Santo está conosco, atuante, e nos santificando, nos regenerando, nos purificando. Então, as 3 pessoas estão ativas na obra da redenção. Se nós não crermos nisso, nós estamos perdendo tempo. Se nós não crermos nisso, não aceitarmos isso, nós estamos negando a fé. Né? Então, precisamos estar atuantes e termos plena convicção do que Deus é para nós. Então, iremos conhecer mais de Deus
nesse trimestre. Que o Senhor te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, abençoe seus negócios. Que o Senhor Deus nos proteja, nos guarde, nos dê graça para conseguirmos viver com o conhecimento dEle, né, e praticando a sua palavra cada dia mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos encerrando aqui. Vamos orar para encerrar. Que o Senhor Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por essa oportunidade, pela palavra aqui ministrada, por essa revista tão preciosa que temos em mãos para estudarmos. Que o Senhor nos dê graça nesse trimestre para que possamos sermos fiéis ao Senhor, não perder nenhuma aula, nenhum domingo, estarmos presentes quando possíveis, ou assistimos às aulas gravadas no YouTube quando possível, que possamos não perder nenhuma aula, de maneira alguma, mas que possamos estar sempre atuantes, com propósitos, né, de crescer no Senhor, de aprender mais, de desenvolver no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos despedir em paz, os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que possam ser abençoados, enriquecidos com as preciosas bênçãos espirituais do Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.